Você já parou para pensar o que as suas roupas dizem sobre você? Mais do que isso, o que elas dizem sobre o reino que você representa? A paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que alegria ter vocês aqui comigo novamente. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana e este é um canal cristão feito com muito carinho, onde junto nós buscamos crescer na graça, na fé e viver o propósito que Jesus nos deixou, que é o ID da Grande Comissão. Se este também é o seu desejo, fique à vontade para comentar, compartilhar, interagir e fazer parte desta família. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta. Que Deus te abençoe. Nós estamos no 5º episódio da série Cristã na Vida Real. E hoje nós vamos conversar sobre modéstias no século XXI. Sim, nós podemos e devemos conversar sobre isso. E o meu desejo não é falar objetivamente sobre roupas ou tipo de roupas que você deve ou não deve usar. Não, eu quero falar hoje é sobre o reino e como estamos representando este reino nas nossas vestes. Se for possível, pegue a sua Bíblia e leia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e os versículos 9 e 10, que vai dizer assim: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro e nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Bom, eu acredito ser um tema bem atrevido este hoje, não é verdade? Teremos as opiniões das mais radicais e as mais liberais. Contudo, eu devo dizer que o equilíbrio é sempre o mais vantajoso em qualquer situação. Em um tempo onde o corpo é explorado, a vaidade é exaltada, a sensualidade é tratada como empoderamento, a mulher cristã é chamada a se vestir com propósito, temor e dignidade, pois vestir-se é muito mais do que apenas cobrir o corpo, é também comunicar uma mensagem, e são estes princípios do reino de Deus que precisamos representar, sendo nós embaixadores de Cristo aqui na Terra. A modéstia bíblica não é sobre moda, mas é sobre motivação. A questão, minhas queridas, não é apenas o que você veste, mas por que veste. Você se veste para se mostrar, se afirmar, provocar ou para honrar a Deus com seu corpo? A Bíblia, ela nunca trata a modéstia apenas como um código de vestimenta, mas como um reflexo de algo muito mais profundo, que é o nosso coração. O foco do texto que acabamos de ler não está apenas na roupa, mas na intenção do testemunho, no coração rendido ao Senhor. Quando nós compreendermos a santidade de Deus, nós deixamos de perguntar: será que eu posso usar isso? E aí, nós passamos a perguntar: isso honra a Deus a quem eu sirvo? Isso glorifica o Rei que eu represento? Isso representa o reino de Deus? Sim, nós representamos um reino. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer assim: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso significa que onde eu vou, o reino vai comigo. Na fila do mercado, no Instagram, na faculdade, no culto, no trabalho, tudo em mim, inclusive a minha aparência, deve apontar para o Rei e o seu reino. O mundo, ele nos ensinou a usar a aparência como uma forma de chamar atenção para nós mesmos. Mas, minhas queridas, o reino nos ensina a desviar os holofotes e colocá-los em Jesus. A modéstia bíblica é um ato de rendição ao senhorio de Cristo. Muita gente confunde modéstia com legalismo, mas eu quero dizer que o legalismo, ele impõe de fora para dentro. E o Evangelho de Cristo, ele transforma de dentro para fora. A mudança começa no nosso interior. Não é na saia longa ou na blusa fechada que nos tornamos mais santas, mas a mulher que entendeu que é cidadã do céu vai sim pensar diferente e, claro, se vestir diferente. Vai se vestir com propósito, com temor e com dignidade. O primeiro
princípio que eu quero destacar aqui quanto à modéstia nas vestes é realmente o propósito. Tudo na nossa vida precisa ter um propósito, tem um propósito. E a mulher que teme a Deus deseja representar o seu reino nessa terra. E se ela entendeu ser este o seu propósito, ela não vai se vestir por acaso. Ela não se veste apenas para se encaixar. Ela se veste para proclamar, para ser luz. Então a mulher cristã se veste com um propósito, que é testemunhar de um reino santo, honrar o rei que habita nela e refletir um propósito maior do que agradar ao mundo e às suas vontades humanas. É vestir-se com entendimento. Lá em Efésios, no capítulo 5 e no versículo 17, vai dizer assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quando a modéstia é vivida com propósito, ela deixa de ser um peso, um fardo, e passa então a ser um privilégio, minhas queridas. Nós entendemos que as nossas roupas não são neutras. Elas falam, elas comunicam, elas direcionam. Elas podem atrair olhares ou podem apontar para o alto. Podem também provocar vaidade ou inveja ou inspirar santidade e testemunho. A mulher modesta, cristã, ela não quer ser cobiçada pelos homens, claro, a não ser pelo seu marido. Não quer ser invejada pelas outras mulheres. Ela quer ser um referencial. Ela quer ser conhecida no céu como alguém cuja aparência condiz com a fé que ela professa e com o reino que ela representa. Então, minhas queridas, não é sobre se esconder, se desvalorizar. Não. Você pode ser elegante, feminina, chique, mas refletindo a luz do reino de Deus. Então, vestir-se com propósito é lembrar quem você é. Você não é vitrine e também não é um vaso quebrado, desmontado e sujo. Você é um vaso de honra. Você não é palco. Você é altar. E as suas roupas, simples, discretas, mas intencionais, declaram ao mundo: eu pertenço a Jesus e o meu corpo é território, é consagrado ao seu propósito. Então, modéstia não é só um estilo, é um chamado. O mundo diz que o corpo é livre para ser exposto, mas no reino de Deus, o corpo é santuário para ser guardado. Cada escolha, cada detalhe, cada tecido pode ser um ato de adoração. E a modéstia, ela não é sobre o que eu coloco no meu corpo, mas o que o meu corpo diz sobre quem está no trono do meu coração. Certa feita, Fernanda, cristã e advogada, ouviu de uma colega de trabalho: você se veste tão elegante, mas com respeito que impressiona. E aí, Fernanda não perdeu a oportunidade e respondeu: eu me visto para lembrar quem sou, filha de um rei. Ela evangelizou, minhas queridas, mais com um terno discreto e um olhar firme do que muitos com o microfone na mão, não é verdade? E aí, então, pensando sobre isso, nós podemos ir para o segundo princípio aqui da nossa conversa, que é o temor. Então, o temor aqui não é ter medo, mas é ter respeito. É saber quem é a autoridade do reino. Quem é o rei? Quem representamos? Nós somos templos do Espírito Santo. Minhas queridas, o próprio Deus habita em nós através do Espírito Santo. Ele é o rei e é sobre os seus princípios que nós devemos viver. E é sobre a sua bendita palavra, essa aqui, que temos que colocar a nossa régua. E isso, minhas queridas, muda tudo. Quem você está identificando quando te olham? Como já conversamos, a modéstia verdadeira não começa no guarda-roupa. Ela começa no coração, um coração que teme a Deus. E o temor do Senhor, como já disse, não é medo, é reverência, é amor obediente. É o reconhecimento de que Ele é santo, santo e santo, 3 vezes santo. E que tudo em mim deve refletir essa santidade. Por isso, a mulher que teme a Deus pensa antes de se vestir. Ela não escolhe a sua roupa apenas pelo gosto pessoal, pela tendência, pela moda ou talvez pela opinião alheia. Ela se pergunta lá no íntimo do seu coração: isso agrada ao Senhor? Essa roupa honra o reino que eu represento? O meu corpo vai ser um instrumento de glória ou de distração? Lá em Provérbios 31 e o versículo 30 vai dizer assim,
Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Repare, minhas queridas, a mulher elogiada aqui pela Bíblia não é a mais bonita, a mais bela, mas é a que teme. E em 1 Timóteo 2, aonde nós lemos, confirma isso, que as mulheres que se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus por meio de boas obras. Isso, minhas queridas, é temor. Isso é reconhecer que minha aparência comunica uma mensagem sobre quem governa a minha vida. As nossas vestes são uma linguagem silenciosa. Antes que a gente diga qualquer palavra, a nossa imagem fala. E a pergunta é: o que suas roupas estão dizendo sobre o Deus que você diz servir? Vestir-se com modéstia não é esconder o corpo por vergonha, mas honrar o corpo por temor. É declarar em cada costura, em cada tecido: meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu coração pertence a um rei. E o meu padrão de beleza é a santidade. Você pode viver aqui no Brasil ou em qualquer outro país, mas a minha verdadeira cidadania, ela é celestial. E no reino de Deus, o brilho que importa não é o da pele, é o da pureza. Não é o corte da saia, é o quebrantamento da alma. Quando nós tememos a Deus, até o nosso espelho vira um altar ao Senhor e nossas roupas se tornam vestes sacerdotais, porque onde andamos, o reino de Deus anda conosco. Agora nós podemos então ir para o terceiro princípio, que é a dignidade. Nós podemos dizer que a dignidade é a qualidade de ser digno de respeito e consideração. É um valor intrínseco de cada ser humano. Há uma dignidade que não se compra, minhas queridas, com tecidos caros. Uma honra que não depende de marcas, cortes ou tendências. É a dignidade que nasce de um coração alinhado com o céu. A mulher cristã, ela não se veste para impressionar. Ela se veste com modéstia porque entende que o seu valor, o valor que carrega intrínseco ao seu ser, é muito maior. Lembra-se de Rebeca? Lá de Gênesis 24, nós lemos a história que Rebeca não foi encontrada por causa da sua aparência, mas por sua atitude de serviço. Ela não sabia que estava sendo observada. Ela não estava em um desfile, nem tentando chamar a atenção. Já parou para pensar nisso? Enquanto muitas procuram a beleza sedutora, foi a atitude que fez com que Rebeca fosse participante de uma grande promessa. Quando o servo de Abraão pediu água para ela serviu com prontidão e ainda ofereceu mais do que foi pedido, lembra? Ainda deu aos camelos daquele servo. Essa mulher modesta e diligente que ela foi escolhida por Deus para fazer parte da linhagem do Messias. Provérbios 31, 25 descreve uma mulher admirável. Olha o que diz, Provérbios 31, 25. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela se reveste de dignidade. Isso é uma mulher admirável, e por isso sua aparência não clama por aprovação dos homens, mas sim pela glória de Deus. Ela tem propósito, ela tem temor, ela tem dignidade. Ao contrário do que costumamos ouvir no marketing hoje em dia, que diz: quem não é visto não é lembrado. No reino de Deus, a dignidade é saber que você não precisa se expor para ser vista. A mulher modesta e temente a Deus é notada pelo céu antes de ser notada pela terra. E como Rebeca, ela será encontrada pelo que é e não pelo que se mostra. Ela veste-se com simplicidade, age com humildade e caminha com dignidade. Essa mulher é admirável. Sua modéstia não é insegurança, mas segurança em Deus. Rebeca não era só bela, ela era digna. E a mulher cristã de hoje é chamada a viver assim. Nós somos chamadas a viver assim, com propósito, temor e dignidade. Então, minhas queridas, não importa onde você está. Se você for fiel no pouco, como Rebeca foi junto ao poço, se vestir com reverência, com quem teme o Senhor, se servir com pureza e andar com dignidade, o Deus que viu Rebeca ainda vê você. Então agora nós podemos responder o que é modéstia de verdade. Então,
Modéstia, minhas queridas, não é sinônimo de feiura, desleixo ou padrão único. Modéstia é vestir-se de forma honesta, digna, sem excessos, sem intenções de provocar ou seduzir. É manter a beleza dentro de um equilíbrio. É valorizar o interior mais do que o exterior. Não é rigidez e nem liberalidade extrema. Modéstia, minhas queridas, não é opressão, mas também não é libertinagem. Há igrejas que impõem regras muito rígidas, mas também há crentes que, em nome de liberdade, negligenciam testemunho visual. O equilíbrio está em ter o propósito, temer a Deus e ter dignidade. Vestir-se com modéstia é um ato de adoração. É uma forma de dizer: minha identidade está em Cristo e não no olhar do outro. A mulher cristã no mundo real não vive para agradar aos homens, nem para competir com outras mulheres. Ela vive para glorificar a Deus em tudo. Ela não se veste com medo, mas com discernimento. Ela não se esconde. Ela não esconde o seu corpo por vergonha, mas guarda por honra. Ela entende que ser diferente é um privilégio, não é um peso. Ser modesta não é andar desleixada contra a moda ou com roupas ultrapassadas. É possível se vestir com muita elegância, beleza e dignidade, respeitando os princípios espirituais. Quando a mulher anda com o Espírito Santo, ela mesma começa a sentir incômodo com certos tipos de roupas, decotes ou transparências, não é verdade? A modéstia, minhas queridas, ela não vem do medo de pecar com a roupa, mas ela vem do desejo sincero de agradar ao Senhor e de viver de forma santa em todas as áreas, inclusive no vestir. Então, modéstia cristã é um testemunho silencioso, mas poderoso. Ela não grita, mas transmite valores. Não exibe o corpo, mas revela o caráter. Não segue tendências passageiras, mas honra os princípios eternos das Escrituras Sagradas e do Reino de Deus. Então é uma das formas mais lindas de nós dizermos ao mundo: eu pertenço a Jesus. Então a mulher cristã, ela se veste como quem conhece o seu valor. Não se expõe para ser notada. Ela se guarda para ser lembrada por Deus. É isso, minhas queridas. Eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar aqui um comentário, eu vou gostar muito de saber. E se o mundo quiser te encaixar, lembre-se, a palavra de Deus já te moldou. Vai com fé e se cair, que seja bem pertinho da cruz. Graça e paz.